Aleluia, louvado e engrandecido seja o Senhor dos Exércitos. A palavra que Deus me deu essa madrugada está aqui em 1 Samuel 16, no versículo 16, versículo 11, que diz assim, na parte 11, na parte B: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre Davi. Quando Davi, aleluia, foi ungido, né, por Samuel, mandado por Deus. A palavra do Senhor diz que aqui a gente vê que quando Samuel, o profeta Samuel, saiu de onde ele estava por ordem de Deus, Deus mandou ele ir em Belém, aleluia, e lá tivesse com Jessé, né, para ungir rei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá Jessé pensou que era um dos 7 filhos dele, né, que seria ungido rei. Mas ele foi indicando e Samuel falou que não era nenhum deles. E quando Samuel falou, mas são esses os seus filhos? Aí Jessé falou, não, ainda tem um que está no campo, pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Davi já estava cuidando das ovelhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, né, nós somos chamados, nós somos escolhidos, mas a gente como ser humano, eu falando de mim, né, muitas vezes me sinto assim incapaz, a gente se sente inferior, mas quando Deus chama, Deus é Ele quem nos escolhe, não somos nós que escolhemos o chamado, não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que nos escolhe. É Deus que nos escolhe. Muitas das vezes a gente já está no campo, trabalhando para o Senhor, pastoreando as ovelhas e não sabemos. Quando Deus vai e levanta um profeta para que esse ministério venha a ser desabrochado. Deus é tremendo e maravilhoso, né? Assim como ele fez na vida de Davi. Quando, né? E assim, né? Samuel disse, traga-o aqui. O versículo já ainda é a parte 11. Trago aqui, mas nós trago aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Né? Jessé estava ali, o Samuel estava ali para sacrificou. Jessé então mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este. Deus confirmou a Samuel que era aquele. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na cabeça de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí Samuel voltou para Ramá. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus chama, quando o ser humano tem um chamado profético dado por Deus, passe o tempo que passar, mas vai se cumprir na minha e na sua vida, né? Nós temos o chamado, nós fomos escolhidos. E se você que está ouvindo esse vídeo, você tem um chamado, se você foi escolhido, não tenha medo.
Porque Deus vai ser contigo. Foi Ele que te chamou. E quando Deus chama, Deus garante. Passa o tempo que passar. Vai se cumprir a promessa de Deus. Na minha e na tua vida vai se cumprir. Porque o chamado não fomos nós que escolhemos. Não é eu que determino. É o Senhor. E o tempo é dele. Então aguarde. Descanse no Senhor, que vai se cumprir o propósito de Deus na sua vida. Assim como cumpriu na vida de Davi. Davi não pediu nada. Ele não pediu para ser escolhido. Ele não pediu para ser levantado, nem consagrado. Mas o Senhor achou ele lá no campo. Viu ele. Deus viu o coração dele. Assim como Deus vê o nosso coração hoje. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Senhor. Deus não vê conforme o homem vê. Os olhos de Deus estão, como diz o Salmo 121, os olhos de Deus estão abertos. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente. Ele vê, ele ouve aquilo que nós não vemos, nós não ouvimos. Muitas das vezes nosso nome está sendo citado aí, ó, pelas nações, por parte do mundo, que nós nem colocamos os nossos pés ainda. Mas o nosso nome já está sendo citado, já está sendo falado, porque é propósito de Deus. E se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Temos que agradecer e confiar. Eu sou grata a Deus por o Senhor ter me escolhido para essa obra. Deus me trouxe aqui para Portugal de uma forma assim sobrenatural, que não foi escolha minha, não foi eu que quis estar aqui, planejei, projetei, não foi projeto, mas o Senhor me trouxe. E eu louvo a Deus, porque aqui está se cumprindo o ID do Senhor, a promessa que Deus tem na minha vida. Está se cumprindo, Deus está realizando, Deus está fazendo, Deus está operando, maravilha, e vai fazer também na tua vida. Em nome de Jesus, creia, aleluia. Louvado e agradecido seja o Senhor. A história de Davi é muito linda, é de muitas guerras, né? Pecados que ele cometeu com Betseba, mas Deus perdoou os pecados dele, assim como Deus perdoa os nossos. Nós somos pecadores, entendeu? E ele pagou por tudo aquilo que ele, pelas coisas que ele cometeu, pelas falhas, mas ele foi um rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por causa de muitas coisas que aconteceu na vida dele, desobediência, ele desobedeceu a Deus, mas se arrependeu. E que nós venhamos, né, ter experiência, assim como Davi teve com Deus, de nos arrepender dos nossos pecados. A cada dia que nós somos pecadores, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado já está mentindo. Que a gente venha se arrepender dos nossos pecados a cada dia e continuar na presença do Senhor, fazendo o ID do Senhor. Não pare, permaneça na posição que Deus te colocou. Espere no Senhor, a promessa vai